Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo na Faria Lima, cinza, temperatura de 18 graus e qualquer coisa, chovendo, para de chover. E eu recebendo amigos para a confraria. A gente tem aqui uma sala de espera, a turma vai tomando um cafezinho, uma água, comendo um sanduichinho e a gente batendo papo o dia inteiro e eu aprendendo com eles. E hoje eu trago aqui meu amigo Ricardo Zobaran, que alegria te receber, meu caro. Fiquei muito feliz com o teu aceite. Eu que fiquei muito feliz com o teu convite, te agradeço, Augusto, agradeço a equipe toda que faz esse evento aqui, que é um evento, né? É um podcast, mas tem toda uma produção e estou muito feliz aqui em estar contigo, hein? Muito bom. Meu cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer, curiosidade. Você e a Juliana, que já teve aqui, é o primeiro casal que teve aqui no podcast. Minha pergunta é: entre cappuccino, suco de laranja, ovos Benedict pela manhã, vocês discutem tributário ou não? Na verdade, Augusto, a Juliana não é da manhã, a Juliana é da noite. Então, de manhã, raramente eu consigo conversar com ela, até porque os trabalhos delas normalmente são aqui em São Paulo, os meus são fora de São Paulo. Uhum. Então, normalmente a gente conversa ou no jantar ou no final da tarde. Mas hoje a gente conversa muito. Não, a gente sempre conversa, mas hoje muito sobre reforma tributária. Como eu tenho a formação em contábeis, finanças, então assim, graduado em contábeis, mestrado em contábeis, e aí assim, diríamos assim, a contabilidade já é uma fortaleza para mim. Sim. E o tributário também faz parte desse negócio, mas ela vivencia muito mais o tributário do que eu. Apesar de ter o conhecimento, ela domina mais do que eu. Então a gente fala muito sobre reforma tributária, ela tem participado de vários eventos. Sim. Durante esse período, e assim, um perguntando pro outro: já viu isso, já viu aquilo, agora na semana saiu o IOF, já viu o IOF, mas você já viu que já mudou de novo? Sim, sim. Então é isso, assim. Muito bom. E nessa tua, qual para ti é a importância? Ela é óbvia, mas eu queria assim ouvir de ti, que é um cara que tem um viés assim, mais de contabilidade, de controladoria. Qual a importância desse profissional conhecer de tributos e a importância do de tributos conhecer contabilidade? Eu acho que eles estão diretamente relacionados, né? Assim, obviamente, pensando em controladoria, o controller, o gerente de controladoria, ele tem que ter o domínio da área. Não necessariamente toda a questão operacional, mas tem que entender da área para saber como é que estão se dando os movimentos, as teses, o que está acontecendo, o que pode usar de aproveitar para melhorar o resultado, melhorar o EBITDA, para fazer o negócio estar mais... ter mais uma efetividade, ou seja, não só da questão operacional, mas obviamente o operacional é mais importante, mas para não perder essas oportunidades tributárias. Então eu entendo que, pegando o exemplo do casal, né? A Juliana, quando eu a conheci, era advogada de emissão de parecer. Sim. Em algum momento ela foi para a Coca-Cola e lá ela começou a trabalhar com compliance. E eu, o inverso, eu já muito contabilidade, muito controladoria, com uma história de controles internos, auditoria e depois com uma transição para controladoria. Tendo que me especializar no fiscal, até porque em um determinado momento, a gente vai falar um pouco depois, acredito eu assumo sendo serviços compartilhados especializado em tributário. Sim. Então acho que a importância aí, até porque você tem que mensurar os negócios, entender o que você pode trazer de melhoria efetiva, ou seja, não só em falar, vamos fazer as demonstrações financeiras. Esse é o by the book, ou seja, mas o que tem ali dentro das demonstrações financeiras que você de alguma forma começa a trazer como efetivo benefício agregador ou gerador de valor para o negócio. E a área tributária ela é essencial nesse momento para que você possa ter. Então, por exemplo, Juliana fez contabilidade depois para poder ter isso, ou seja, e eu ajudei ela um pouco para entender, ou seja, o bottom line, entender o que você avalia, o que é operacional, não operacional, o que vai fazer diferença no negócio. E o mesmo vale para mim agora na questão do tributário, nessa evolução de poder, ou seja, captar essa informação para poder dar as respostas necessárias. Porque hoje a essência é essa, assim, você está sempre aprendendo. Então, apesar de eu dizer a contabilidade é uma fortaleza, mas eu continuo estudando contabilidade. Mas hoje muito mais tributário do que contabilidade, porque eu já tenho o alicerce, né, fortalecido. E a contabilidade, depois do IFRS, ele tem as suas mudanças em função de revisão de normas, etc. Mas não são tão dinâmicas quanto as mudanças tributárias. Sim, sim. Não, eu te perguntei isso porque, por mais óbvio que possa parecer, é incrível como eu atendo mentorados do Brasil todo e eu ouço relatos de mentorados que dizem:
puxa, na controladoria lá da empresa onde eu trabalho, o pessoal incrivelmente não entende contabilidade. Eles ficam querendo fazer controle gerencial, isso e aquilo, mas eles não entendem contabilidade. E eu ouço também outros relatos de controllers dando conta de que o pessoal de tax não compreende contabilidade, né? Então assim, cria um problema ali de um profissional que não conhece contabilidade, o controle não conhece contabilidade, mas por que isso, né? Então eu acho muito importante que o contador, ou quem atua na contabilidade, conheça também um pouco de impostos, conheça as grandes figuras, crédito presumido, onde é que afeta, se isso afeta a margem, não afeta, até para poder ter uma compreensão melhor dos impactos que isso tem na demonstração de resultado, né? E o inverso também é muito importante, né? Que a gente tenha essa complementação, né? Então é uma pergunta que parece muito óbvia, mas ela vem praticamente de um apelo que eu recebo assim das mentorias, e para mim é incrível alguém que não conhece contabilidade trabalhar numa controladoria. Isso não existe, né? Mas existe, não é pouco. Posso até citar o caso que você está falando, é um ponto importante. Juliana também vem fazendo algumas mentorias, e ela em um determinado momento falou assim: você não quer me ajudar? Porque eu vejo que as pessoas, como você citou, não têm esse domínio do assunto de chegar lá e demonstrar como é que se transforma o valor que ele tem ali em relação à questão tributária numa apresentação de resultado, o que vai trazer de benefício, o quanto isso vai impactar. Então eu cheguei a começar a falar com algumas pessoas que ela trabalha para justamente assessorar e ajudar nesse sentido. Mas isso é importante para aquele profissional que de alguma forma pensa na carreira no sentido de ter uma abrangência maior, pode começar pelo tributário ou a pessoa de controladoria, mas em algum momento, se ele quiser evoluir na carreira, ele vai ter que juntar as duas atividades, porque é extremamente importante. Obviamente a gente sabe que tem as segregações, dependendo do tamanho de empresa, ou seja, tem você precisa dar maior importância para a questão tributária, ser mais específico, assim, dado todos os temas que você falou do crédito presumido, aí você tem questões de pensando em compliance, em benefícios também, aí você tem ST e tem toda a reforma vindo agora, então é extremamente importante que o profissional se planeje assim, e possa ter a visão para poder pensar em ter um avanço profissional melhor. Com certeza. Ricardo, você passou com toda certeza ali pela IFRização da contabilidade brasileira, né? Quando de alguma maneira ficou para trás ali os artigos 175 a 200 da 6404. E o RTT também ali em 2008, 2009, aqueles 2 anos, enfim. Você acha que esse movimento da reforma tributária é semelhante àquele que a gente viu? Ele é maior, ele é menor? Qual a tua visão sobre isso? Em termos de movimento, em termos de tamanho, a reforma tributária, na minha opinião, é maior do que o movimento digamos assim, na internacionalização da contabilidade, ou seja, com a adoção da FRS e das diferenças que foram estabelecidas naquele momento de contabilidade fiscal. Então, a gente queira ou não, com a Lei 6.404, por mais que eu, como profissional de contabilidade, a gente tinha um viés, que a contabilidade era uma contabilidade tributária, ou seja, você fazia muita coisa para atender o fiscal. Depreciação, por exemplo? Exatamente. Né? Então, assim, essa internacionalização veio para mudar os critérios e também mexeu com a forma como o contador trabalhava, ou seja, ele não ia ver só débito e crédito, ele tinha que começar a especializar em vários outros fatores. Então, questão de valor justo, ou seja, entrar mais em finanças, entender mais conceitos, impairment e etc. Então, assim, eu vejo que naquele primeiro momento, e eu também fui responsável por implementação do IFRS em 2008 na Leão Alimentos, e a gente estava no processo de incorporação de empresas, que a Coca-Cola estava criando a joint venture de sucos. E ali teve muita mudança, né? Porque assim, aí você distinguiu efetivamente o que era contabilidade, ou seja, para poder ter 2 cenários, você ter o resultado contábil e depois fazer os ajustes para o resultado contábil, para o fiscal, desculpa. Então, assim, hoje a reforma tributária eu vejo que vem maior, mas o que elas têm de comum? O aprendizado, ou seja, você tem que continuar aprendendo o tempo todo, ou seja, e eu acho que essa área, tanto tributos quanto finanças, você tem que o lifelong learning, ou seja, você tem que estar estudando o tempo todo. Com toda certeza. Ou seja, tem que estar se atualizando, tem que estar presente. Não adianta achar, eu sou formado, eu sou graduado e acabou. Não. Aquele profissional que
E aí até falando um pouquinho mais de passado, que a gente fala de 2008 para agora 2025, estamos falando de 17 anos. Sim. Muita coisa mudou, principalmente em termos de tecnologia. Então, por exemplo, se um profissional vem com aquela mentalidade pensando em 2008, e obviamente as pessoas a grande maioria já sabe que tem que mudar, mas hoje a mentalidade, por exemplo, que você mudava em 2008 não é o que você muda hoje. Uhum. Então, por exemplo, a gente fala de reforma tributária, o nível de tecnologia que a gente tem hoje não é o mesmo que nós tínhamos em 2008. Verdade. Então você tem que ter toda uma preocupação, ou seja, no sentido de que qual vai ser a melhor ferramenta, como é que eu vou atender melhor o meu negócio, ou seja, em termos de adaptação de ferramenta, porque existe um rol imenso de fornecedores, de bons fornecedores, mas você tem que ver qual que é aquela que encaixa efetivamente com o teu negócio para dar os melhores resultados, porque senão você já parte com investimento alto, que os investimentos não são baixos, e já não vai funcionar, e já pode gerar algum tipo de atrito no negócio. Mas o mais importante é aprender e aprender o tempo todo, ou seja, porque se você não estiver nesse movimento interessado para ver que as mudanças estão acontecendo, você não vai fazer acontecer. Um ponto eu achei fundamental você ter comentado isso, Ricardo, porque também tem onde eu aprender, né? Porque tem muito, eu vejo muito profissional também caçador de certificado, né? Ou caçador de diploma. O cara às vezes tem 2, 3 cursos, não sei quantos pós-graduações, o que você fez com isso, né? E hoje o mercado de educação executiva ele mudou muito. Você tem aí opções você citou uma mentoria, cursos de curta duração. A própria Juliana passou uma semana nos Estados Unidos, né? Com certeza valeu quanto tempo essa semana nos Estados Unidos, né? Onde o Ricardo busca esse aprimoramento contínuo aí? Quais são as tuas principais fontes de desenvolvimento, de conhecimento hoje? Augusto, sim, pensando em desenvolvimento, em algum momento nós todos pensamos nos certificados, né? Hoje você não pode se prender a isso, o certificado não garante absolutamente nada. Eu vou dar, obviamente, sem citar exemplos, em algum momento eu fazendo uma avaliação, um feedback com um funcionário meu, e eu não estava de forma alguma naquele momento exigindo que ele tivesse uma evolução em termos de acadêmicos, etc. Estava discutindo sobre evolução profissional. E na cabeça dele, isso tem uns 5 anos, ele entendia que se ele fizesse uma pós-graduação em controladoria, ele poderia ser promovido e ganhar mais. Eu falei assim, cara, o caminho não é esse. O caminho é você entender o seguinte, on the job, o que eu aprendo aqui para poder fazer? Pode ser que o curso te ajude, pode ser que ele possa te alavancar de alguma forma, mas não é isso. O que vai fazer você crescer na tua carreira é como você aprende a buscar fontes alternativas. Então, por exemplo, eu hoje, eu gosto muito de tecnologia. Então, assim, eu brinco às vezes, lá em casa meu filho me chama de tiozão também. Você é um early adopter. E aí eu falo para ele que a gente tem que estudar tecnologia. Então eu leio muito porque eu gosto, leio muito também porque eu fico pensando assim, eu tenho um cara de 13 anos dentro de casa, o que ele vai ser? Porque o mercado está sendo transformado a todo momento. Que profissões terão para quando ele for para o mercado? Como é que eu oriento esse cara? Então, assim, eu busco várias fontes de ensino. A gente sabe que hoje tem muita coisa disponível em YouTube, você tem os TED Talks que ajudam muito, você tem uma percepção maior dos processos. Eu fiz um curso do MIT, ele não foi igual ao da Juliana, totalmente presencial, era misto, de transformação digital. Então, assim, fiquei 2 meses fazendo esse curso, foi o motivo que nós fomos para Boston, a Juliana ficou conosco, ficou a família toda em janeiro em Boston. E depois eu continuei em fevereiro. Então, assim, foi uma experiência extremamente importante. Assim, obviamente, o certificado, quando você fala da Juliana em termos de Harvard, ok, logicamente que ele é importante. Aí você fala, fez um curso do MIT, é importante, mas o que é o mais importante é o que você aprendeu lá. Ou seja, você vê que tem metodologias e formas de ensino que são diferentes da nossa. A Juliana voltou impressionada. Eu mesmo, com o que eu fiz também, guardadas as devidas diferenças, me trouxe uma bagagem diferente, com um olhar diferente, ou seja, vendo efetivamente o negócio, entendendo mais do negócio. Então, assim, isso é importante. Hoje eu basicamente busco muitas plataformas, ou seja, acho que o certificado ele tem sim a sua validade, mas o fato de você conseguir transformar e colocar o teu conhecimento, ele é mais importante. Se a pessoa ou com quem você está trabalhando entender que você está fazendo esse investimento, eu acho que é extremamente importante. Então eu busco várias fontes, leitura, plataformas,
Cara, eu sou um caçador. Às vezes eu até me controlo, porque a gente fica naquela ansiedade do aprendizado, que é uma coisa extremamente importante para mim, mas saber focar também, né? Poder focar e também não ter um monte de ferramenta que você não vê nenhuma delas e saber o seguinte, para onde eu vou? O que eu tenho que seguir aqui agora para eu poder fazer essa evolução? Então focar em cada um dos itens e não sair atirando para todos os lados. Você tem que aumentar a sua capacidade de resolver problemas. Acho que esse é o ponto, né? Esses dias eu estava numa reunião aí de mentoria e o meu mentor falou assim, eu estou pensando aqui fazer um determinado curso. E foi bem nessa linha que você falou, porque eu acho que com ele eu vou conseguir ser promovido. Eu falei, não é assim. Você precisa ter capacidade de fazer ou de acompanhar um projeto de implementação de preço de transferência. Você precisa ter capacidade de preparar um protocolo de intenções para obter o Paraná Competitivo ou o Fundap, ou junto com a logística, analisar se vale mais a pena importar por Suape, ou por Itaqui, ou por Rio Grande. Você precisa ter capacidade de julgar se aquela despesa dá crédito, PIS e COFINS ou não. Então, assim, por isso que eu digo assim, há um pouco de glamorização, às vezes, do certificado, em detrimento à pessoa realmente adquirir o conhecimento para resolver um problema, né? Isso eu acho bem complicado. O ideal é combinar as duas coisas. Você tem o certificado e você sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, né? Isso é muito importante. Eu olhando a tua trajetória, né, Ricardo, passando por auditoria, por controles internos, por CSC, por grandes organizações, qual a importância que você dá assim, para a versatilidade que é importante para o profissional? Cara, eu entendo que é extremamente importante. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas efetivamente, profissionalmente falando, minha primeira experiência efetiva foi na Deloitte. Uhum. Então, assim, hoje é um pouco diferente. A Deloitte foi uma grande escola, ou seja, em todos os sentidos, ou seja, em termos de conhecimento, em termos de liderança, de comportamento, porque ali você tem um vasto leque de relacionamento. Então, você trabalha em diversas equipes, ou seja, com diversos gerentes, sócios, no qual você vai conhecendo cada um e vai fazendo sua medição. Para onde eu devo seguir? Quem eu acho que é o cara que vai me alavancar? Quem é o cara que... Então, assim, eu tive ótimas experiências, diferente hoje do mercado, e aí vem a questão da versatilidade que você mencionou. Hoje você pega um auditor, ele faz... E não estou desmerecendo, acho que até o modelo hoje é o mais adequado, porque o mundo mudou. Mas você pega um auditor que ele é de banco, ele faz instituições financeiras, o que faz seguro, e às vezes nem conversa seguro com o banco, até em função da especialização. Quem faz indústria, de repente faz um serviço. Naquela época não. Então, por exemplo, eu tinha clientes de mercado financeiro, tinha cliente de indústria, tinha cliente imobiliário, tinha cliente de todos... Energia. De tudo. Então, assim, você tinha que estudar todos os mercados, você tinha que entender de tudo para poder executar o seu trabalho. Obviamente, a Deloitte provia um treinamento absurdamente grande, bom, você CBC, que também é Arturano, CBI, exatamente. Então, assim, você acabava tendo isso. Então, assim, esse foi uma questão de um aprendizado gigante, né? Até em função da formação que eu tive, que a gente pode falar um pouco depois. E eu acho que a Deloitte foi uma virada de chave para mim, assim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida. E até além das relações que eu criei, né? Porque hoje eu mantenho relação com muita gente que trabalhou na Deloitte, alguns estão em São Paulo, outros estão no Rio, tem gente espalhada aí por tudo que é lugar. E essa versatilidade é importante, que você vai aprendendo das coisas. Então, por exemplo, depois, quando eu fui para o banco, eu fui trabalhar num banco de investimento, e que foi... E aí que tem uma questão pessoal, tá, Augusto? Pra você entender. E aí tem vou misturar um pouco aqui os assuntos. Eu não conseguia continuar com a auditoria. A gente sabe que o auditor ganha... Eu entrei com 23 anos na auditoria. Eu já entrei na data limite, só que eu tinha uma coisa que a galera da minha turma falava assim: o Zobaran é de outra geração. E por que eu era de outra geração? Porque eu já era pai. Ah, sim. Eu já era pai, então assim, o meu modelo era diferente. Entendeu? Enquanto a galera às vezes se reunia, vamos viajar, eu falava, cara, eu tenho que cuidar da minha filha. Tu saiu como sênior ou saiu como gerente de lá? Não, eu saí como sênior. Sênior. E hoje é mais rápido de se tornar gerente, né? Antigamente a gente levava 6, 7 anos, agora com 4 anos você se torna gerente. E depois fui para o banco, e aí já peguei minha primeira experiência de gestão, porque eu fui
para gestionar ou criar uma área de auditoria interna dentro do Banco Brascan. E foi uma experiência sensacional. Eu tive um líder muito bom, Luiz Fernando, que me ajudou. Isso era Rio ou São Paulo? Rio de Janeiro. O Banco Brascan tinha sede no Rio, com filial em São Paulo. Assim, foi uma excelente experiência no sentido de começar a conhecer o mundo, ou seja, já começar a entrevistar, ou seja, saber como é que era o processo. A gestora de RH lá, a Beth Lotti, me ajudava em todas as entrevistas, porque eu era novato no processo, né? Então, assim, cada uma das experiências vai te trazendo um viés. Então, assim, depois passei por sendas, e que também foi assim, sempre com algum envolvimento das relações, né? Então fui para Sendas através de um convite de uma amiga que também trabalhou na Deloitte, a Flávia, e depois fui para a Xerox. Aí a Xerox me chamou muita atenção porque, de novo, a gente falou do RTT aqui, nós falamos de reforma tributária. Eu fui para ser especialista em controles internos para implementar Sarbanes-Oxley. Ninguém sabia fazer isso. A gente teve que aprender fazendo. Ou seja, obviamente, tanto quanto ninguém sabia fazer agora peixe de transferência. Exatamente. Mais ou menos. Exatamente. Sim. E foi uma experiência também muito boa, no sentido de... Eu não tive a oportunidade de estudar inglês quando mais novo. Então, assim, por exemplo, na Xerox, a gente ali, já com um pouco mais de idade, já adulto, efetivamente, eu já vinha estudando desde a época da Deloitte, mas ali foi também um grande momento para eu poder reforçar meu inglês, porque todo o material que nós produzíamos, os flowcharts, as descrições de atividade, testes, respostas aos testes, a gente tinha que fazer em inglês. E não tinha o ChatGPT, né? Sim. Então, assim, ali foi muito bom para poder fazer esse reforço da língua estrangeira também. Porque eu vejo que eu assisti alguns podcasts seus e a gente fala, independentemente de assistir, né? Mas sabe que a língua estrangeira hoje, ou seja, espanhol, inglês e às vezes algumas outras línguas, elas são importantes para o teu desenvolvimento. Não é que você vai fazer o diferencial, você não ter é que vai fazer a diferença. É o contrário, na verdade. Então, assim, isso foi essencial. Então, um mega aprendizado com a experiência, porque ali eu tinha uma certa liberdade, mesmo sendo especialista, nós exigimos assim, a gente fazia o todo, né? Eu tirava cópia, mas às vezes eu estava trocando ideia com o diretor para desenhar um processo, para fazer um teste, para sugerir uma mudança de processo, fosse ele manual ou sistêmico, para ver o que se teria condições de ter investimento ou não, o orçamento. Então, assim, foi uma grande escola também, a Xerox. Aí depois eu fui para Recife, aí tem uma mudança cultural aí, na realidade nós vamos para um outro estado, para o Nordeste, e lá eu também faço inicialmente naquele momento, tem problema se está empresa? Não tem problema não. Eu fui para ser o gerente de auditoria interna para fazer a implementação também do SOX, mas diferente, por exemplo, na Xerox nós fizemos 3 anos, o que tinha lá diferente? Essa operação, porque hoje mudou muito, mas naquela época os engarrafadores de grande parte eram de empresas familiares. Você tinha a FENSA aqui em São Paulo, que também controlava outros mercados. Você tinha a Andina no Rio de Janeiro, que é chilena, mas muito do Nordeste era familiar. Só que essa operação tinha sido recomprada pela Coca-Cola Atlanta. Tinha Gereissat lá, né? No Ceará. Isso. Então, assim, a operação de Pernambuco foi recomprada pela Coca-Cola Atlanta. Então, virou uma operação Atlanta, ou seja, reporte direto para Atlanta. Então, assim, com muitos desafios. E os gestores que chegaram lá, obviamente, com muita experiência, muita liderança, fizeram um turnaround do negócio. Começou a dar muito resultado. E a Coca-Cola falou assim, então deixa eu auditar vocês. Eu não tinha chegado ainda. E aí, feito isso, eles foram reprovados no processo de auditoria interna. E quando eu chego lá, tinha que fazer o processo em 9 meses. Caramba. Então imagina a pressão. Obviamente eu não fiz sozinha, foi contratada uma equipe da Price, mas tinha que fazer todo o processo de divulgação, de cultura. Então também foi outro aprendizado, ou seja, falar uma coisa que eu não citei antes, mas assim, eu estou aqui batendo papo contigo, mas eu tive que aprender muito em relação a essa questão aqui do one-to-one, das conversas, porque eu sou um cara tímido, diferentemente da minha esposa, que fala até com a formiga, que fala com a parede, entendeu? Então assim, eu tive que mexer muito, isso mexeu muito comigo, eu tive que fazer um aprendizado. Então a primeira coisa que eu pedi foi, quero uma reunião com o board, quero falar com todos os diretores para demonstrar o que é esse processo. Então,
nós conseguimos, obtivemos sucesso, e aí eu fiz a transição de carreira e fui para a controladoria. Então, assim, essa versatilidade do controles internos, da auditoria, de aprender processos, controles, de entender como é que o negócio funciona. E meio mudanças de cultura. Exatamente, né? Ela foi extremamente importante para dar a bagagem e poder depois executar com mais tranquilidade essa transição. Isso foi extremamente importante. Então, essa versatilidade... Deixa eu beber uma água com a boca secou. Claro. Essa versatilidade ela é importante para que você possa também avançar, ou seja, ter outros aprendizados. Então, assim, quando eu estou fazendo auditoria, eu não estou só fazendo auditoria, eu estou aprendendo sobre todas as outras áreas. Sim. Então, por exemplo, eu estou enfiado em TI, eu estou enfiado em compras, eu estou fazendo inventário. Então, gastar só de sapato. Exatamente. Né? Então, assim, conversar com os gestores, entender o negócio deles, propor as melhorias, negociar, porque às vezes as pessoas não aceitam, né? Tive muitos cenários da pessoa assim, mas eu não tenho risco. O risco ele é inerente, ele está ali, ele pode não ter acontecido, mas se o processo não estiver bem desenhado, o controle não estiver estabelecido, isso vale para todas as áreas, inclusive o fiscal, Sim. vai dar problema. Sim. Vai dar problema. Entendeu? Então, assim, isso me ajudou bastante nesse sentido, e obviamente depois todas as outras experiências que eu tive profissionais foram muito importantes nesse sentido. A Coca-Cola tem uma participação importante também, porque eu tive duas fases, uma lá em Pernambuco e depois aqui em São Paulo com a Joint Venture dos sucos, e depois eu fui tentar outras coisas. E aí eu chego, depois de ter feito uma passagem rápida para uma empresa farmacêutica, para ser o diretor de centro de serviços compartilhados da Johnson Controls, que ela atendia 3 unidades de negócio aqui no Brasil, uma de ar-condicionado, uma de baterias e energia, e uma de acessórios para automóveis, bancos e outros acessórios. Então, assim, tem que ter um nível de especialização diferente, ou seja, então, primeira coisa, entender como é que funcionavam os times, como é que eram as entregas e com uma pressão, né? Porque você está dentro do centro de serviço compartilhado, você tem a pressão do gestor que você atende pelo seguinte: será que pode ser mais barato? Quanto custa fazer isso? Sim. O que eu ganho com você aí? Será que se eu terceirizar não é mais barato? Então, assim, tem um desafio nesse processo. E eu acho que a grande conquista que eu tive nesse primeiro momento na Johnson foi conseguir convencer os stakeholders, CEOs e CFOs de cada uma das unidades de negócio, que valeria a pena fazer um investimento no reforço das equipes. Sim. Porque éramos 3 sistemas, 3 RPs diferentes, com especializações tributárias diferentes, ou seja, então precisava de pessoas especializadas para atender aquelas empresas e mitigar risco, para poder oferecer oportunidades. Então tudo isso vai levando, ou seja, você vai tendo experiências não só técnicas, como também experiências de liderança para você poder avançar. Acabei não falando, mas o meu gestor na Coca-Cola em Recife foi extremamente importante. Os 2 gestores, um ainda eu continuo mais presente, mais próximo, foi o Paulo Dias, que foi o CFO. Ele foi um cara que me ajudou bastante nesse processo de mudança e recebimento cultural, porque era um carioca louco também, botafoguense. Então, assim, ele me ajudou bastante. O Luiz Delfim, com quem eu trabalhei na Deloitte, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes, uma na Coca-Cola em Pernambuco, e agora a última, uma das oportunidades na Softs do Brasil. Então, assim, são pessoas que você vê, que, ou seja, da forma como eles trabalham, a forma como eles executam a liderança, a forma como eles conduzem os processos, é visível e serve como exemplo. Então, agora, Ricardo, esse ponto da versatilidade, eu queria te fazer uma pergunta em que medida uma questão geracional está impactando isso, porque você observou muito bem quando falou que no passado, e comigo foi assim também, eu comecei minha carreira em 95, faço 30 anos esse ano de carreira, mas minha carreira na auditoria foi em 97. E em 97, quando eu comecei minha carreira, eu atendia clientes do varejo, de energia elétrica, telecom, internet, siderúrgica, proteína animal, entre outros, tá? Hoje há um alto nível de especialização. Você mesmo falou. Sim. Dentro dos grupos de instituições financeiras, dentro da Big Four, tem o cara que cuida de banco, tem o cara que eventualmente cuida do banco cativo da montadora, tem o cara que cuida de seguradora, sim, tem o cara que cuida de consórcio, né? Em que medida o profissional de hoje
ele está desaprendendo essa versatilidade. Você já parou para pensar nisso? Penso... Comparado às nossas gerações, eu penso até porque eu te falei do meu filho, né? Ou seja, como eu tenho um filho de 13 anos, eu tenho que pensar nisso, efetivamente. Sim. A gente sabe que, e aí, obviamente, não citando nomes, mas a gente sabe que existe, dependendo do tamanho da empresa, uma segmentação. Então, empresas muito grandes efetivamente segmentam muitas atividades, no sentido de você ser... Até pegando uma área contábil, por exemplo. Você pegar assim, o cara só faz contas receberam, o cara só faz contas apagadas, o cara só faz imobilizado, o cara só faz... Eu entendo que tem que ter uma visão, sim, e não para dizer que a empresa esteja errada, mas tem que ter uma visão do profissional e da própria empresa pensando da seguinte forma: buscar opções que você possa ter o aprendizado geral para que você possa agregar conhecimento, e a empresa também pensar, acredito que elas também pensem, mas assim, na questão da reposição, você ter o job rotation, sucessão. Então, assim, a pessoa ou o profissional que faz contas receber também aprender a fazer contas a pagar ou fazer outra atividade que vai agregar conhecimento e vai permitir que ele ofereça outras respostas e outros resultados. Então, é importante nesse sentido. Por exemplo, meu filho já falou que, quando era menor, ele queria ser cardiologista. Depois ele falou que queria ser astronauta. Agora ele quer ser, falou para a mãe, não sei se tem um viés aí da mãe, que falou que quer ser advogado. Mas a gente sabe que a questão dele, ele é o cara de exatas, ele não é o cara de humanas. Você vê até pelos resultados. Então, assim, como é que eu oriento esse cara? E o que eu busco fazer com as minhas equipes também, ou seja, tentar orientar no sentido de onde é que você quer chegar. Por exemplo, tem outro exemplo que foi extremamente legal. Tem dois exemplos, na realidade. Um deles foi uma menina que trabalhava comigo, eu gostava muito dela. E ela virou para mim: Zobaran, eu vou fazer um curso, um MBA, uma pós. Eu falei assim: tá, mas vai fazer em quê? E eu pensando em promover ela, na realidade. Sim. Em turismo. Turismo. Falei assim: Gabi, turismo não, Gabi. Turismo eu acho que você pode fazer, você deve ter como objetivo, acho que é importante até porque se é uma coisa que te faz feliz. Mas nesse momento você está focada na tua carreira. Ou seja, o que o turismo vai fazer diferença para você agora? Vai fazer uma controladoria, aquilo que a gente falou do certificado, de ter o aprendizado. E passou um tempo, ela virou para mim: Zobaran, me inscrevi, estou fazendo controladoria. Acho que você tinha razão, eu pensei em turismo, vou deixar o turismo para depois. Então, assim, são coisas da orientação. Eu tenho um exemplo muito assim que me chama a atenção. Na hora eu fiz, voltando lá no banco, quando eu estava construindo a equipe, apareceu um camarada que trabalhava comigo na Deloitte, ou tinha trabalhado na Deloitte, para fazer o processo seletivo. Cara, eu não sei, eu já tinha isso um pouco de... Eu não exerço como você, como a Juliana, mas de ter a questão da mentoria, pensar ter empatia e ver como é que você consegue captar o ser humano para poder auxiliar. Pode ser que eu não tenha usado as melhores palavras naquele momento. Hoje eu já consigo ter um vocabulário ou até um controle melhor. Mas eu virei para ele e falei assim... Terminou a entrevista, eu falei assim: Fulano, eu vou ser muito franco contigo, nós nos conhecemos, mas depois que tudo nós conversamos, eu fiz um estudo do seu histórico profissional, e eu acredito que você não seja um profissional de auditoria. Eu acho que você tem mais para oferecer, você pode buscar outra carreira, outra posição. Eu já posso te dizer que eu não vou conseguir avançar com você, eu preciso de alguém mais especializado, alguém que viva isso aqui. Obviamente ele saiu da sala bufando, acho que ele queria me matar. Sim. Deu 6 meses depois, tocou um dia meu telefone, era o rapaz, falou: Zobaran, tô te ligando para te agradecer, eu tô em São Paulo, eu tô trabalhando com fundos de investimento, eu fiz os CPAs da vida, fiz os cursos, etc. CPA 10, 20 e tal. Fez tudo, Andima, e hoje eu sou um consultor de investimentos. Falei assim: cara, você não tem ideia de como você me deixa feliz. E ele seguiu a carreira, hoje ele faz isso efetivamente, entendeu? Que legal. Isso é muito legal, irmão. Porque eu tenho um olhar assim, que de alguma maneira me sinto privilegiado, porque eu tenho contato com muita gente, seja aluno, seja amigos que vêm aqui no podcast, seja mentorados, mentoria individual, coletiva, e a sensação que eu tenho quando eu comparo os meus colegas e a mim mesmo lá do passado e hoje, no passado a gente era profissionais mais de norma, então a gente conhecia a 6404, a gente lia não apenas a 6404, mas a gente lia a 6404 comentada pelo Modesto Carvalhosa.
A gente lia Reestruturações Societárias do Ian de Porto Alegre Muniz. A gente tinha o FIPECAF embaixo do braço ou na mesa de cabeceira e aquilo fazia com que a gente se adaptasse. Sim. Tinha aqueles livrinhos do Ibracon, Sim. né, sobre vários. Então a gente se adaptava porque a gente conhecia bastante a norma, porém menos o negócio. A gente era mais superficial nos negócios. Hoje, o que eu percebo? O profissional ele conhece mais do negócio, porque aquele cara que faz banco, ele não vai na siderúrgica, nem na mineradora, e nem no varejista, e vice-versa, mas ele é mais superficial na norma. E isso parece fazer sentido, porque a norma hoje também, ela não ela não apenas admite, mas ela incentiva interpretações, sim. Né? Julgamentos, né? É por aí, né? É por aí. Então, assim, pegando aí o gancho que você colocou e do que nós conversamos, tem essa mudança, foi o que eu disse. Teve uma grande especialização e concordo com você, porque tinha muita normatização. Como é que faz a equivalência patrimonial? Você tem que entender, mas qual era a essência do negócio daquela Sim. equivalência? Por que tem aquela controlada ou a controladora? Ou por que tem... Hoje não, hoje eu entendo que as pessoas têm mais esse entendimento, até porque permite ter, né? Porque Sim. você não tem aquele leque totalmente aberto para você ter um nível de conhecimento gigante. Perfeito. Então, assim, eu entendo que essa especialização também ajuda nesse sentido, mas no que você falou do profissional, da pergunta anterior, é a busca de conhecimento, saber onde é que você quer chegar, né? Porque assim, a gente sabe, você que trabalha com equipe, eu trabalho com equipe, a gente encontra profissionais que você, quando bate o olho nele, você vê, o cara tem um objetivo, tem um plano e sabe onde quer chegar. Sim. Tem alguns que não sabem, que você precisa orientar, e tem aqueles que entendem, se sentem confortáveis e de repente não subir, não querem correr o risco de repente de ter um nível de liderança e querem ser mais especialistas. Então, assim, dependendo onde a pessoa quer chegar, ela tem que de alguma forma se estruturar e se planejar para não cair nesse nível de especialização. Por exemplo, você citou banco de montadora. E aí a cabeça de cada um, tá? Depois que eu passei por banco, eu sou um grande generalista, mas eu também conheço bastante de negócio. Teve uma oportunidade, tem uma oportunidade no banco de montadora. Eu pensei 2 vezes, falei assim, cara, não vou. Eu vou para lá, eu vou ficar muito especializado, eu vou ficar naquele mercado, aí eu vou de alguma forma matar a parte do conhecimento que eu tenho. Já um profissional experiente, eu digo, no sentido de, cara, será que eu vou usar toda a minha expertise lá? Tudo bem, eu vou aprender algumas coisas, mas o quanto eu vou conseguir oferecer para eles, efetivamente? Sim. Entendeu? Então você pensar nesse sentido. Concordo bastante com isso. Meu caro, falamos bastante de carreira, de toda a parte que integra, de certa forma, a contabilidade com a parte da gestão tributária. Falamos bastante também assim de educação, de como se preparar, como estudar. Mas eu queria saber quem é o Ricardo que não está no LinkedIn. Cara, o cara que não está no LinkedIn... A gente falou ali um pouquinho fora, eu vou falar uma coisa que normalmente as pessoas não sabem, né? Mas fora ser fluminense. Eu sou gaúcho de nascimento. Na realidade eu me considero carioca porque eu fui para o Rio de Janeiro muito novo, antes de ter 1 mês de idade. Sou torcedor do Fluminense. Hoje eu não consigo acompanhar no Maracanã do jeito que eu gosto. Tu está satisfeito com o Renato, não? Eu com o Renato? Mais do que você com o Mano Menezes. Com toda certeza. Não, sinceramente ainda não. Então, assim, tem uma história de vida aí aquela questão inspiracional, né? Eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Minha mãe era semi-analfabeta. Eu morei em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Tramandaí? Fiz curso técnico em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, de contabilidade, era a opção que eu tinha. Minha mãe mora lá. Ah, é? Sim, se aposentou, tá lá em Tramandaí. É mesmo? Eu tenho uma irmã que mora lá. E aí, aos 17 anos, eu fui emancipado, por desejo meu, e fui morar com a irmã no Rio de Janeiro. Porque eu queria ter essa questão, batalhar, correr atrás. Então, eu consegui passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer contábeis. Meu desejo era fazer economia, na verdade, mas eu vi que eu não tinha punch porque eu não tinha tido a bagagem que eu precisava para fazer economia. Tu queria trabalhar no Garantia? Se pudesse, sim. E acabei fazendo conta. Não, na realidade, desculpa, vou corrigir. Eu comecei com administração
E depois eu fiz contábeis num reingresso aí que eu fiz uma isenção de vestibular. E assim, nunca parei de estudar, ou seja, sempre batalhando. Então assim, o primeiro curso efetivamente pago por mim foi o mestrado. O resto tudo teve alguma participação ou de empresa, ou foi público. Então assim, de correr atrás e falar, cara, o que eu posso fazer? Então assim, o que eu sentia, eu não vou mentir, eu não tenho vergonha disso. Eu sentia pobreza e também o desejo de crescer. Por exemplo, eu com 7 anos eu fui passar verão na casa da minha tia. Tinha um primo meu que era dali e falou assim, vi ele acordando um dia mais cedo, tá indo aonde, Ronaldo? Ele falou assim, cara, tô indo vender jornal. Eu falei assim, eu vou contigo. Eu vou vender jornal contigo em Cidreira. Sim. E aí depois trabalhei em supermercado, fui empacotador, balconista de farmácia, até efetivamente conseguir chegar onde eu gostaria, assim, chegar. Não é aquela questão de ser um cara orgulhoso e ambicioso, não, assim, mas você vê que você tem uma trajetória e que você brigou por aquilo, seja com seus erros, com seus defeitos, com tombos, com você voltar a levantar. Então eu sou um cara, pai de 2 filhos, Bruna, 32 anos. O que ela fez de curso? Então, é isso que eu vou te falar. Aí foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida. Eu vou até pedir desculpa para ela mais uma vez aqui no teu podcast. Já tem bastante tempo que eu já pedi desculpa, mas ela tem que entender isso. Ela fez Direito. Tirou a B. Trabalhou em escritório no Rio, trabalhou na Petros em estágio no Rio. Pô, que legal. E um dia ela me ligou, ela tinha saído da Petros, não estava satisfeita e me ligou dizendo que tinha arrumado um emprego. Só que ela não me contou tudo. E aí ela pegou e falou, cara, deu uns 15 minutos, ela me ligou de novo, pai, esqueci de falar, eu vou te contar um negócio, eu não vou trabalhar com direito. Eu vou ser comercial na Stone. Imagina a minha reação, foi a pior possível. Foi assim, coisa que eu falo, digo pros pais, digo pra todo mundo, cara, não faça isso. Sim. Obviamente eu me retratei, mas eu acabei deixando uma mácula ali, que a gente resolveu depois, mas eu falei, cara, eu parei e pensei, falei assim, cara, eu tô um idiota, desculpa falar assim, mas eu falei, cara, que burrice que você fez. Eu liguei pra ela assim, quer saber de uma coisa, cara? Vai ser feliz. Faz o que você quiser, não importa se você fez direito, se tem OAB. E ela foi feliz? Ela está feliz. Tá feliz. Hoje ela está especializada em startups. Depois da Stones passou pela Flash, agora está analisando ofertas possivelmente para vir para São Paulo. Falei assim, que ela hoje é head da área. Eu falo assim, cara, você tem que pensar em São Paulo. Rio de Janeiro tem um mercado, mas não é aquele mercado que de repente vai te oferecer todas as oportunidades que de repente São Paulo te oferece. Tem o pequeno Bernardo, estudante, guitarrista, vocal, canta desde os 6 anos de idade, aprendeu sozinho. O que ele canta? Rock and roll. Rock and roll, que espetáculo. Rock and roll. Ele faz School of Rock. School of Rock, que legal. Ele, para nossa surpresa, aquele negócio, você é pai também, um dia recebeu, ele foi para uma festinha, que hoje as festinhas os pais não vão, né? Quer dizer, já tem muito tempo, né? Sim. Hoje. E aí recebemos um vídeo. Tava lá o moleque grudado no microfone, todo suado, obviamente correria, com a caixa amplificada, e ele tava cantando Imagine Dragons. Que espetáculo. Believer. Falei, cara, eu troquei uma ideia com ele quando ele chegou em casa, assim, cara, que legal, show de bola, e onde é que você aprendeu isso? Ele falou, cara, pai, eu aprendi no YouTube. Muito legal. Então, por exemplo, é a questão geracional que a gente fala, pegando um exemplo. Ele tem televisão no quarto, mas ele não assiste televisão. Ele usa a televisão para se conectar. Sim. Ou seja, não tem net, não tem nenhum canal na televisão para ele. Ele não quer. Tem até os streamers, mas ele raramente assiste streaming. Só quando a gente convida ele. Então, assim, hoje ele toca, canta, de vez em quando, de 6 meses ele tem um show. E a gente está trabalhando nesse direcionamento. Então, por exemplo, muito interessado em educação. Eu vou dar um pulo aqui, que eu sei que você vai me perguntar de dicas de leitura depois. Isso. Mas eu tô lendo Geração Ansiosa, ou seja, porque é uma coisa que me preocupa muito, questão da tela. E assim, eu amo meus filhos, mas tem uma coisa importante para falar, que é falar assim da Juliana. A Juliana foi uma peça fundamental para mim na minha mudança também de vida. A Juliana é meu segundo casamento, e quando eu conheci a Juliana, obviamente ela são modelos diferentes, né? A extrovertida e o introspectivo. Ela me trouxe ela me alavancou muito em várias coisas, no sentido de ter uma visão diferente para algumas coisas que eu não tinha, ou seja, de visualizar o mundo de forma diferente. Me trouxe
a vontade de conhecer o mundo, ou seja, de viajar, então a gente viaja muito junto. E às vezes quando não dá para viajar junto, a gente viaja sozinho, pega o filho, um vai para um lado, outro vai para o outro. Então assim, a gente viaja bastante. Então toda vez eu sou muito pressionado por ela, porque na controladoria, diferentemente do fiscal, que às vezes tem mais espaço, a gente sabe que tem fechamento, tem que controlar a demonstração financeira para entregar, acompanhar, etc. Tal. Ela fala assim, você vai conseguir viajar nesse feriado? Você vai conseguir viajar naquele final de semana? Eu disse, não vou. Assim, então eu tô indo, tá bom? Falei, vai, pode ir. Qualquer coisa eu te encontro, se você for ficar a semana toda, eu aporto lá no final de semana. Então assim, a gente teve a viagem de Boston agora em 2025, 2023 a gente foi em Nova York, então a gente procura ir visitando vários lugares para que a gente possa ter uma experiência e proporcionar também para o Bernardo uma outra experiência. Por exemplo, falei da Bruna, a Bruna hoje, e essa geração é diferente, ela gosta muito de viajar, então eles não estão preocupados com os ativos, ou seja, com ter propriedade. Experiência. Né? Experiência. Então, assim, eu posso te afirmar que a minha filha hoje já viajou mais do que eu e a Juliana juntos. Sim. Ou seja, em termos de lugares, agora há pouco teve no Japão, ficou quase um mês no Japão. Então isso é muito importante. E voltando à questão do inglês. Eu tive, obviamente, guardado as devidas proporções, que são momentos diferentes que eu vivi com a adulta e estou vivendo hoje com o Bernardo, até em termos de financeiros, mas eu sempre me preocupei em prover ela da língua estrangeira. Uhum. E para mim foi uma facilidade que partiu dela, ela com 7 anos virou para mim e falou assim, cara, eu queria estudar espanhol. Naquela época a gente não tinha toda essa tecnologia, né? Sim. Peguei aqueles DVD-ROOM, CD-ROOM, botei lá, comecei a ver, ela disse que gostou. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te botar em espanhol, mas vai ter que estudar inglês também. Então hoje ela é formada em inglês e espanhol. Que legal. Já o Bernardo começou numa escola bilíngue. Então assim, o Bernardo, inclusive, a gente teve uma situação que quando ele tinha que começar a falar em português, ele não começou a falar em português. E a gente teve que botar ele numa fonoaudióloga. Uhum. Então, por exemplo, quando nós estivemos em Boston agora, o Bernardo foi o xodó da escola, porque ele com 12 anos... Vocês me contaram essa história. Eu tive que pedir uma autorização para ele estudar, porque é só a partir de 16 anos. E a gente ficou na mesma turma, mas ele devia ter ido mais. Eu estava no Advanced e ele deveria ter ido para o Proficiency, mesmo com a idade que ele tem. Entendeu? Então, assim, você vê que a geração hoje tem uma pegada diferente. Totalmente. Então, assim, eu sou um cara preocupado com família. Eu sou um cara família. Você perguntou fora do LinkedIn. Então eu vou entregar a Juliana aqui na tua frente. E além de tudo isso, tu é um cara muito admirado, porque agora eu vou te entregar aqui, Juliana. Foi muito legal quando a Juliana esteve aqui, porque a gente estava falando sobre convidados e sobre como é que era o nosso processo aqui. E ela falou assim, você tem que chamar o Ricardo. Eu falei, mas por que tem que chamar o Ricardo? Não, porque ele é um gênio, porque não sei o que, porque contabilidade, porque ele é um cara da... Então eu achei muito bonito aquilo, assim, ela falar isso tudo. Aí a gente se encontrou ali no Synergy, né? Sim. Teve aquela oportunidade. Então, Juliana, acabei de te entregar aqui, foi em off, foi nos bastidores, mas acabei de te entregar. Muito legal. Mas isso. Ela faz isso com muita frequência. Por isso que eu estou te falando que ela me ajuda a alavancar. E aí tem o vice-versa, né? Como eu te falei, ela fala com a parede, né? Então, assim, hoje a Juliana é uma profissional extremamente conhecida, como todos os grandes líderes de tributário hoje estão de alguma forma, como você está fazendo seu trabalho, como a gente conhece outros que estão fazendo outros trabalhos, são admiráveis. Ela está buscando o espaço dela também. E eu estou tentando ajudar. Então, assim, comentei contigo, estou estudando marketing digital também, estou vendo como é que eu faço para alavancar. Obviamente, não quer dizer que eu vá ser o provedor do recurso, mas se eu tiver que conversar com alguém que vá ajudar a alavancar a carreira dela, um profissional que seja contratado, eu poder discutir com ele nos mesmos níveis, ou seja, entender o que ele está falando, ou seja, a gente fala de precificação, a gente fala de como é que faz. Então, assim, obviamente muito embrionário, muito nesse sentido, mas é uma coisa que a gente tem conversado muito. Então, assim, vem da reforma tributária, então, assim, como é que a gente pensa? Porque pensando que a gente tem uma validade, né? E hoje a gente fala muito do etarismo, a gente vê que de alguma forma tem uma mudança em termos de perspectiva. Por exemplo, eu acabei de me recolocar com a idade que eu tenho, uma empresa com uma posição relevante, ou seja, agradeço ao Chico, né, que é da Schutz Vasitex, por ter confiado no meu trabalho, porque eu posso estar lá com eles. E aí você tem que pensar no futuro, ou seja, não que você tem que pensar no futuro agora, mas você sempre tem que pensar no futuro, ou seja, o que você vai fazer. E a Juliana é muito focada nisso. Eu também sou, mas ela consegue ser mais do que eu nesse sentido. Então a gente conversa muito sobre essas situações. O que a gente consegue fazer para
ter uma segunda renda, uma renda passiva. O que a gente pode fazer para poder, de alguma forma, alavancar isso, não depender exclusivamente, que foi a nossa opção, não empreender no passado e ser CLT ou PJ, que seja. Ou seja, como é que a gente faz isso, entendeu? Sim. Então, buscando alternativas. Por exemplo, eu mesmo agora parei um pouquinho, pensei. Isso não impede de eu estar trabalhando, ou seja, eu posso executar em paralelo. Eu decidi fazer a prova de perito. Então, fiz a qualificação técnica do CRC. E aí vou me cadastrar e se rolar eu faço, ou seja, eu não vou legal. Não vou prejudicar o meu trabalho, porque eu obviamente faço no tempo separado, fora do dia a dia, até porque você tem um tempo bom para responder. Eu já entendi todo o processo, estou estudando sobre o processo, também se fala em estudar, também estou estudando, entendendo como é que funcionam os pareceres, como é que toda a comunicação, que tipo de perícia você pode fazer, assim, sempre pensando como é que a gente pode de alguma forma ter outras opções, outras alternativas. Sempre. Isso é excelente, Ricardo. Eu acredito muito nisso, de a gente não centralizar muito ali a fonte de renda. Muito importante essa parte de liberdade financeira. Eu agora estou com um plano de me certificar, ter algumas certificações aí do mercado financeiro. Eu gosto muito do mercado financeiro e acredito muito no poder que ele tem, né, o mercado de capitais, né, home broker, ações, fundos, para renda passiva. Então eu gosto muito disso, né? Depois você me dá as dicas. Eu acho muito também legal. Gosto. E, enfim, não tenho nenhuma intenção de me tornar um distribuidor de produtos XYZ, mas realmente para mim é curiosidade intelectual, ver ali o bolinho crescer, enfim, e poder dentro de alguns anos, né? Isso é o sonho de qualquer gaúcho, tu sabe disso, né? Ver esse bolo crescer lá de Floripa. Quero mais Floripa, né, cara? Não sabia disso não. Que eu morava no Rio, não sei porque. É claro, né? Com certeza. Mas, meu caro, eu queria te dar de presente. Queria agradecendo a tua participação, a tua generosidade em vir aqui. Eu que agradeço novamente. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu queria, ao te dar esse singelo presente com dedicatória, eu queria te perguntar se tu tem alguma dica de livro. Tenho que a nossa audiência possa ler e muito possa... Muito obrigado, Augusto. Enfim... Até comentei contigo porque eu estou agora nessa nova desafio, experiência, querendo conduzir o time, principalmente na questão tributária, e vai me ajudar bastante aqui no sentido de orientar eles. Porque eu também tenho, na parte da contabilidade, o livro um pouco parecido, que é do Marion, do Marion e do Yudícibus. Sim. Carta ao Jovem Estudante. Isso, eu me inspirei, tu vai ver ali no Contar do Caligares, né? Cartas a um Jovem Terapeuta. Mas depois disso teve muitos livros nesse estilo. O próprio Gustavo Franco escreveu, né? Cartas a um Jovem Economista. E a minha ideia, muito embora nada original, ela traz ali genuinamente reflexões que para mim foram muito importantes. E a tua dica de livro? Livro? São vários. Na realidade, eu estava vendo o seu podcast, acho que com o Ivan Ferreira, e ele citou que ele não tem a mesma capacidade de você ler, como você ler várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E eu sou assim. Então, assim, nesse tempo que eu estive em Boston e estava buscando uma nova oportunidade, então eu li alguns livros, aí eu preciso botar o óculos, senão eu não vou enxergar aqui. Fica à vontade. Muito voltado ou para comportamento, pode chamar de autoajuda, mas assim, pegando de literatura efetivamente, o livro que me chamou a atenção, que estava entre os mais vendidos, foi A Biblioteca da Meia-Noite, um livro interessantíssimo. Eu tenho. Que eu conversei Capa verde, né? Que a Juliana acabou de ler e também disse que gostou bastante. E aí volta para a questão que eu te falei de tecnologia, né? Porque eu estou lendo e leio muita coisa, então li o Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee, que acho que é importante assim, a gente entender como é que vai se dar esse processo. Já está mais ou menos estabelecido, porque a pandemia fez que nós tivéssemos uma evolução muito maior do que efetivamente estava prevista. A era da IA e o nosso futuro como humanos, ou seja, como é que isso vai impactar, né? Porque a gente fala no sentido de a inteligência artificial vem para ajudar e tirar o ser humano de fazer atividades repetitivas. Só que muita base do emprego hoje são atividades repetitivas. E o que você vai fazer com essas pessoas? Sim. Como é que você vai trabalhar, treinar, ressocializar? Como é que funciona isso? Então, tem uma preocupação nesse sentido. O Harari também, e o Val Harari no livro Nexus. Comprei o Nexus essa semana. E ele também dá algumas dicas, é muito legal. Comprei o Nexus essa semana.
Leading Digital, tornando a tecnologia dentro do negócio, Business Transformation. E aí li alguns assim, Distraível, Hábitos Atômicos, Building a Second Hábitos Brain. Atômicos do James Clear é muito bom. Teve um que eu comprei lá em Boston, que é Building a Second Brain, do Thiago Forte. A Geração Ansiosa que eu te falei, agora semana, porque teve uma promoção e eu comprei vários livros, na verdade. Cérebro de Adolescente. E um que eu estou relendo, porque ele é importante para o momento que eu estou vivendo, que é um livro que eu acho que não pode faltar para nenhum profissional, que é Os Meus Primeiros 90 Dias. Como o presidente dos Estados Unidos tem os seus 100 primeiros dias, eu tenho que ter os meus primeiros 90 dias. Sim. E o que eu faço? Qual é o meu plano? O que eu vou entregar? Quais vão ser os meus resultados? Então isso eu acho que é extremamente importante a gente ter esse plano para poder fazer essa entrega. De filme, cara, a Juliana adora filme de terror, cara. Então de vez em quando eu tô vendo no cinema, tô lá vendo filme de terror, assim, de novo, não vai morrer todo mundo, Juliana. Pô, não sei o quê, você vai ficar com medo depois. Mas teve um filme que chamou a atenção, que até voltou a cartaz agora, que é Pecadores. Um filme bem interessante, assim, tem uma pegada diferente, mas eu esqueço o nome de atores, tá? Eu vou lembrar só o nome do Pecadores. E questão de seriado. Cara, eu não assisto seriado. Eu tenho duas decepções. Eu comecei a assistir 2 seriados que eu gostava muito no passado e eles simplesmente foram cancelados. Então hoje eu só vejo seriado que eu sei que ele vai terminar. Ou já terminou. Então Breaking Bad eu só vi depois que terminou. Então, vejo Suits, vejo outros, então assim que possam de alguma forma me permitir concluir. Só que eu sou um cara meio geek. Então, por exemplo, agora eu tô vendo Marvel quando sobra um tempinho. Tô voltando lá no Demolidor, que antes estava na Netflix e agora tá na Disney. Aí tem Demolidor, O Justiceiro, Jessica Jones, Lucas Cage. E aí junta tudo e depois esses filmes de alguma forma tem alguma amarração com os outros. Por exemplo, queria muito ver o Capitão América, o Admirável Mundo Novo. Só que para eu ver o Capitão América, eu precisava ver o seriado do Falcão com o Capitão, com o Soldado Invernal e ver mais não sei o quê, porque senão você não consegue amarrar toda a história. Só que não dá tempo de ver tudo. Não. Então, assim, é isso. E eu gosto muito de museu. Só que aí não é Brasil, uma coisa que eu posso falar para quem for falar para fora, que eu fiquei muito impressionado com o museu de Boston, o MFA, o Museum of Fine Arts. Cara, é fantástico, é sensacional. A gente sempre vai ao museu quando a gente viaja, mas eu fiquei muito impressionado, porque Boston é uma cidade relativamente pequena, não dá para comparar com Nova York. Cara, é indescritível. Assim, eu fiquei algumas horas lá e se não tivesse me expulsado, eu acho que eu teria ficado mais. Muito legal. Eu adoro o museu também. Realmente... Fui para Paris já e adoro ir no Louvre. Louvre é sensacional novo, também. Lá no Museu d'Orsay também, aliás, de pintura, eu acho até que talvez seja até superior, enfim. Tem ali o Museu do Rodin, que é a casa onde o Rodin abria a janela do quarto dele e ele via ali, tinha aquela visão do jardim, né? Onde tem o Le Penseur, né? Que é a grande obra dele, muito legal. Eu amo museu também, adoro cultura. Muito bom, meu caro. Obrigado pela presença. Eu fico sempre com o coração, de certa forma, partido e, ao mesmo tempo, lisonjeado de conseguir fazer com que as pessoas venham aqui num sábado falar sobre trajetória, inspirar, falar sobre assuntos e a importância que isso tem para quem está ouvindo do outro lado, né? Fazendo uma academia, correndo, enfrentando o trânsito, lavando uma louça. Então eu acho muito legal. Faço muito isso. Obrigado pela tua presença. Agradeço muito, Augusto. E você sabe que me encontra lá como Augusto Flores Oficial, né? Eu tô lá no Instagram, segue lá. Muito conteúdo gratuito. Tem os meus sites www.augustoflores.com.br e tem também o www.mtxeduca.com.br. Críticas, sugestões, dúvidas sobre mentoria, sobre cursos, clube de leitura, você me manda um WhatsApp no 41 995 69 38 41. Os meus livros, não apenas o Cartas, mas o Manicômio Tributário, estão disponíveis na Amazon e também na editora Viseu. Lá nos meus sites que eu falei, você tem acesso a conteúdo gratuito, palestras, mentoria, biblioteca do Augusto, que eu uso inclusive para o nosso clube de leitura. E eu queria agradecer
Isso aqui só está acontecendo porque eu tenho patrocinadores que bancam esse negócio aqui. Então a Avola, registro de marcas, todas as minhas marcas, MTX, Manicômio Tributário, Augusto Flores, Pitacos Corporativos, eu registrei com a Avola, registro de marcas. Manda lá um e-mail para marcas@avola.com.br, fala com o Marcelo. Tem um QR Code aqui, o Marcelo, ele se você disser para ele, eu assisti no Manicômio Tributário, tem um descontinho especial ali para você. Ele hoje tem clientes no Brasil todo, tá? E consegue te ajudar bastante nisso. E o meu cliente que está indo para o 3º ano, a Bravo, eu fiquei muito feliz que a Bravo agora tem 15 mil CNPJs atendidos e ênfase em processos tributários e financeiros por meio de soluções tecnológicas e serviços de BPO oferecidos por um centro de excelência com alto padrão de qualidade e performance. Você que está aí perdido sobre o que fazer, como é que vai tocar a reforma tributária, chama a Bravo lá. Eu tenho certeza que a Bravo pode te dar uma ajuda. Manda um e-mail, manicomiotributário@bravocorp.com.br. Diz para a turma, olha, assistiu o Manicômio e o Augusto me disse que dá para chorar um desconto aqui. Eu tenho certeza que aquela turma vai te ajudar nisso. É isso. Muito obrigado.